Começando o nosso giro de entrevistas, vamos receber a Laíde Zierman. Ela é analista de mercado da G-Rural, vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse avanço dos trabalhos de colheita, expectativas para essa safra de soja 24-25. A Laíde, é muito prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para falar um pouco de safra. Então, a gente, né, tem aí uma safra desafiadora para o Brasil. A gente iniciou com expectativas de uma super safra para a soja 24-25 no Brasil. Ainda temos uma boa oferta, mas com alguns problemas regionalizados, como todos já devem saber, né? Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná. Foram regiões aí que sofreram com estiagem, calor nessa virada de ano e tem reduções de produção. Vamos olhar para a colheita, Laíde, porque essa última semana foi de avanço significativo para essas atividades, né? Sim, o grande destaque da colheita de soja na última semana, segundo os dados aqui da G-Rural, foram Mato Grosso e Goiás. São estados que vinham com atraso de colheita devido às chuvas em excesso de janeiro e agora, desde o início de fevereiro, conseguiram imprimir um bom ritmo, avançando à frente da média de 5 anos, se igualando ao ano passado em ritmo de colheita, que foi um ano com uma colheita muito acelerada. E aí, levando o Brasil até a última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a 30,8% de soja colhida no Brasil. Isso aí é bem em linha com os 39, 40% da safra passada para esse mesmo período, e também à frente da média de 5 anos, que era 30% nesse período. Agora, esses trabalhos devem continuar avançando bem, Alaide, as condições são positivas para essa parte final ali da colheita? Sim, agora nesse momento, pelo menos nessa última semana de fevereiro, a gente ainda deve ver um movimento muito intenso de colheita no centro-oeste brasileiro, né? Então, por quê? A janela de safrinha está chegando ao fim, então o produtor tem que colher essa soja para poder plantar milho, e depois a gente deve aí entrar em março perdendo um pouquinho desse ritmo, porque aí a gente vai entrar com as áreas mais tardias, Mato Piba, esperar a colheita do Rio Grande do Sul chegar. Mas aí deve ainda continuar em um bom ritmo, com certeza, essa próxima semana, essa semana que a gente está vendo já, muita colheita acontecendo aí em Goiás, Mato Grosso, de olho na janela de safrinha. E você tinha comentado as questões de produção, Alaide, como é que estão esses números nesse momento aí para a G-Rural? Houve até uma redução diante da última estimativa, né? Isso mesmo. No dia 17 de fevereiro, a gente fez uma nova redução e agora a gente espera um Brasil com 168,2 milhões de toneladas. Esse número é um pouquinho menor do que as 171 milhões de toneladas que a gente esperava lá no mês anterior, de janeiro. Isso se deve a uma redução no Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, o próprio oeste do Paraná, que teve alguns ajustes que puxaram o número para baixo, mas esse número só não é menor porque a gente vê aí estados com recordes de produtividade, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, e a expectativa dos estados mais tardios, que é o caso do Mato Piba, ainda é muito alta. Então, como a safra por lá está se consolidando agora e a colheita vai engrenar agora em março, então a gente talvez tenha aí ajustes, um compensa o outro, né? Enquanto a gente tem perdas de produtividades aqui no sul, o centro-oeste e o próprio norte e o nordeste pode trazer surpresas positivas para a gente em termos de produção. E aí, Alaide, se a gente pensar nesses números, né, 168 milhões, mesmo com essa redução, é uma safra muito grande se a gente olhar para o que o Brasil costuma colher, né? Sim, é a safra recorde do Brasil, né? O ano passado, eu trouxe aqui para vocês, segundo a Conab, a gente colheu 148 milhões de toneladas, arredondando. A nossa maior safra anterior registrada, a maior produção já registrada foi em 22, 23, com 156 milhões de toneladas. Então, aí a gente tem uma grande oferta de produto no mercado, apesar desses problemas que a gente tem localizados em alguns estados, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra. E se a gente pensar no pós-colheita, lá de trabalhos de logística, de entrega desses grãos, produtor e todo mundo da cadeia precisa ficar muito atento porque é um grande volume chegando, tem regiões ainda com chuvas e tudo isso pode dificultar, né?
Eu acho que o grande drama desse momento é que o Mato Grosso, Goiás sofreram um atraso de uns 25 dias de colheita, aproximadamente, e isso fez engarrafar essa entrada de volume, né? Em fevereiro está entrando um grande volume de soja, tanto no Centro-Oeste, aqui no Sul, puxado pelo Paraná, o próprio Mato Grosso do Sul. Então tem um volume abundante entrando na mesma hora. Então é isso que você vê refletindo no custo da logística, né? O produtor não vê o preço reagir tão firme no interior quanto ele vê, às vezes, o pessoal no porto pagando um pouco mais devido a essa pressão logística que a gente tem, né? Isso é um gargalo que a gente vem vendo. Em janeiro foi embarcado muito pouca soja, muito pouca exportação de soja, sobrou tudo para fevereiro. Fevereiro ainda acumula atraso de janeiro e deve empurrar para março. Então, ainda pelo menos em março, a gente deve ver o pessoal correndo atrás aí para organizar a casa, os embarques e administrar esse custo logístico mais alto também. E se a gente pensar na sequência das atividades, esse avanço da colheita da soja também propiciou um avanço no plantio da segunda safra de milho? Sim, o plantio de milho safrinha avançou bem, especialmente, como eu falei para vocês, nas regiões onde o fim do vazio está chegando, né? O fim do vazio, desculpa, a janela ideal de plantio. Dia 28 de fevereiro é uma data limite para o plantio, seguro agrícola em algumas regiões importantes, como é o caso do estado do Mato Grosso, sudoeste de Goiás, o oeste do Paraná. Então, o oeste do Paraná com tudo plantado, não teve uma grande preocupação, mas Mato Grosso e Goiás aceleraram muito a colheita de soja e já veio atrás aí o plantio da segunda safra, né? Inicialmente a gente esperava um atraso muito maior na semeadura, mas me parece que vai ser menor do que o esperado anteriormente. O pessoal vai conseguir colocar aí os trabalhos de plantio de safrinha em dia. Mato Grosso mesmo, já para ilustrar para vocês, tem 75% do milho safrinha plantado, principal produtor, ritmo em linha com o ano passado, à frente da média de 5 anos. Então, aí, essa próxima semana, né, que a gente vai ter um novo número agora na próxima quinta-feira. E com certeza vai repetir esse bom avanço, deixando boa parte do cereal plantado dentro de uma janela muito boa. E quando a gente fala especialmente do milho, né, Alaide, esse plantio dentro da janela é muito importante para garantir potencial produtivo, né? Com certeza. É sempre um grande desafio colocar o máximo de milho possível dentro dessa boa janela. A única ressalva que a gente faria, apesar, né, de ter essa expectativa que ia atrasar mais e não vai atrasar tanto, é que existe uma concentração. Fevereiro concentrou uma grande área plantada de milho, especialmente Mato Grosso e Goiás, para a gente ilustrar aqui. Isso não é bom. Porque se lá na frente tiver uma diversidade climática que a gente não consegue prever, né? Mas teria uma grande parte do milho plantado numa mesma época. Mas esses são aqueles poréns para o futuro, já que a gente venceu o plantio, a gente já está de olho no que pode acontecer lá na frente, né? Alaide, obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente com certeza tem que ficar de olho nessa safrinha, né? O preço do milho aí o produtor vê subindo aí entre safra de milho, pessoal preocupado com essa safrinha, qual é o tamanho. É, então, eu acho que é um ponto bem para ficar atento, porque o potencial está todo em aberto e o que a gente pode ver para esse segundo semestre, né? A gente aqui da Geográfica fica à disposição, faz esse acompanhamento semanal de safra. Se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, é só chamar a gente por aqui. Alaide, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar Só me chamar. acompanhando esse avanço dos trabalhos. Obrigado, até a próxima. Imagina, até. Tchau, tchau. Essa a Alaide Zierman, analista de mercado da G-Rural, conversou com a gente para mostrar como é que estão esses trabalhos de colheita da soja, plantio do milho aqui no Brasil. Colheita teve um grande avanço na última semana, saltou de 23% da área para 39%, ficando em linha com os 40% do mesmo período do ano passado. E aí esses avanços estimulados por uma melhora das condições climáticas nos últimos dias, especialmente em Mato Grosso e em Goiás. Expectativa da G-Rural, uma produção de 168,2 milhões de toneladas no Brasil, o que é menor do que a estimativa anterior de 171 milhões de toneladas. Essa redução veio em função de problemas, especialmente no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, mas por outro lado, estados como Mato Grosso e Goiás ajudaram a compensar um pouquinho essas perdas, então por isso essa redução no total de produção brasileira não foi tão grande na visão da AG Rural. Ao mesmo tempo, a empresa
aponta o avanço dos trabalhos da segunda safra de milho, também se aproximando das médias dos últimos anos e deixando mais partes, mais áreas de milho segunda safra dentro da janela ideal, o que é bastante fundamental quando a gente pensa em potencial produtivo. Claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos de colheita da soja e também avanço do plantio do milho aqui no Realidades da Safra.